Eu quero aproveitar esse momento para expressar a minha gratidão. Eu não sei como isso aconteceu, mas pela diretoria da comunhão permitir que eu dirigisse o culto nessa noite e apresentasse meu pai na fé. Minha família tem muita gratidão pela família do pastor Jim Rose. Eu, às vezes, me pego, naqueles momentos de meditação, perguntando a Deus, o que faria que uma família, um homem de Deus, uma mulher de Deus e seus 3 filhos, saíssem de tão longe, chegassem a uma cidade tão pequena, tão, diríamos até, economicamente insignificante do estado de São Paulo, e começasse a igreja em frente da minha casa. Eu comecei a ser influenciado pelo Evangelho aos 8 anos de idade, quando o papai vendeu a nossa pequenina casa para construir uma outra e alugou uma casa em frente à igreja metodista. Era a única igreja evangélica da cidade. Batatais respirava os ares de uma perseguição evangélica pelo assassinato de um pastor de uma outra igreja em plenas ruas de Batatais. E eu comecei a receber essa influência da família Bavieira. Eu não me esqueço deles, especialmente a mãe, a viúva, que lavando roupas no fundo da igreja, que era a zeladora da igreja, cantando hinos, e eu brincando lá no quintal. Era um quintal grande, eu tinha muita amizade, principalmente com o filho mais novo, caçulo, Paulinho, quase da minha idade. Eu ouvia aqueles hinos. Depois uma família de presbiterianos mudou-se para a frente da nossa casa, Dr. João de Paula Moraes, Dona Laura, inesquecíveis, Eli, Isaac, gêmeos, que começaram a colocar as primeiras palavras do Evangelho dentro do nosso lar. E um dia, na escola bíblica dominical daquela igreja metodista, cerca de 12 anos de idade, eu vi aquela família, que eu nunca tinha visto gente tão branca na vida, né? Quem são, né? E aí na classe da escola dominical, a dona Laura e os 3 filhos do pastor Jaime, a Sharon, o Mike e o Daniel. E ali Deus começou a trabalhar. Aquela igreja estava sem pastor há muitos anos. O irmão presbiteriano liderava a igreja metodista. Imaginem isso. E quando o pastor Jaime se apresentou dizendo que era um missionário batista para plantar uma igreja em Batatais, eu me recordo dessa cena, de alguns irmãos dando um amém dentro da igreja metodista. E aquele irmão presbiteriano abriu a sua casa, a garagem da sua casa, na verdade, e a igreja começou em frente da minha casa. Se alguém nunca conheceu... aliás, eu vou corrigir uma coisa que o pastor Jaime esqueceu de dizer ontem. Ele é apaixonado pela dona Nancy, nós sabemos disso desde que ele chegou a Batatais. Mas ele tem uma outra paixão na sua vida, que ele não precisa falar, a gente pode ver. É a paixão por Jesus Cristo. E eu aprendi a amar a obra missionária com o pastor Jaime. Aos 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de pregar a minha primeira mensagem, numa reunião de jovens. Nunca mais parei de pregar. Aos 18 anos, 19, Deus falava ao meu coração no primeiro acampamento das igrejas batistas independentes da região, no testemunho do irmão Pelé, que a dona Maria está por aí, né? Cadê? Irmã Maria? Está lá no fundo, a viúva do irmão Pelé, José Pelegrino Amaro. Eu já tinha sentido o chamado, mas eu não tinha tomado decisões, né? Naquele dia, quando o Pelé estava dando o seu testemunho, um homem com cerca de 50 anos de idade, eu creio naquela época, né?
5 filhos, se não me engano, saindo para o campo missionário com sustento de o que hoje seria equivalente a R$50, irmãos. Aquilo quebrou o meu coração. Pastor Bob Paul, que estava naquele acampamento, influenciou demais. Depois eu vim pastorear a minha primeira igreja, foi a igreja que o pastor Bob fundou em Orlândia. Eu tinha feito o vestibular para a Faculdade de Administração de Empresas em São Caetano do Sul. Eu já estava morando em Santo André, trabalhando há 3 meses. E eu fiz um pacto com Deus, naquele dia, lá no acampamento. Se o Senhor me quer no ministério, não me deixe passar na faculdade. E eu tinha certeza que eu tinha passado, eu tinha ido muito bem no exame. Eu saí do acampamento na quarta-feira pela manhã, viajamos a noite toda para trabalhar na quarta-feira à tarde. Eu já trabalhava no banco lá em Santo André. Meu cunhado já estudava há 1 ano no Seminário Batista Regular de São Paulo. Na quinta-feira eu fui correndo na faculdade à noite para saber qual era a resposta de Deus. O meu nome não estava lá. Na sexta-feira era o último dia para fazer a matrícula no seminário. E eu saí correndo para o seminário. 30 dias depois, chegou uma carta da faculdade, dizendo que eles tinham errado. E que a minha vaga estava garantida. Eu falei, agora é tarde. Pastor Jaime, muito obrigado por tudo. Obrigado pela recordação. Você. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Eu agradeço muito as recordações. Eles vão me dar corda hoje. Mas a corda está sem fio. Quando eu era jovem, eu trabalhava numa fábrica de tecido. E trabalhava comigo um moço baixinho, pentecostal. E ele estava falando comigo como ele estava pregando com microfone e com fio. E ele disse, eu esqueci que tinha fio. E eu saí correndo. Cheguei no fio. Caí no chão. Tirou o microfone e disse, não me amarra mais nada. Deixe-me só. Mas muito bem. Obrigado pela gentileza da pessoa que arrumou o microfone aqui. Eu peço perdão de não estar aqui na parte da manhã. Eu peço perdão do Dr. Green. Eu lamento. E o outro pastor que pregou, os missionários. O médico mandou não comer pão. E eu cheguei aqui no Brasil e o que eu mais gosto, aqueles pãozinhos com manteiga. Eu comi 7 horas de manhã, ficou doente por algum tempo, mas graças a Deus estou bom agora. Mas peço perdão de faltar no culto de oração e os outros cultos. Muito obrigado pelo convite, Pastor Marcos. Mais uma vez agradeço muito. Eu não sei porque eu estou aqui. É misericórdia de Deus. Mas eu amo os irmãos e agradeço pelo prazer. Agradeço os irmãos pelo prazer de estar aqui. Pastor José Infante, amo o irmão. Considero esses irmãos têm pregado em nossa igreja muitas vezes. Dona Ana, a esposa dele, eu fiquei hospedado na casa deles quando eu realizei conferências aqui.
a cortesia de todos, o sorriso. Eu agradeço seu amor para com Cristo. A música, não posso falar de todos os hinos e pessoas que cantaram, mas era tão bom. A música, as mensagens inesquecíveis que eu ouvi aqui nesta semana. Obrigado especial pastor Rômulo, que cuidou de mim. Eu só tenho 75 anos, ele acha que eu tenho 95 anos. Ele cuida de mim tão bem, mas também ele é filho na fé, pastor Álvaro. Tenho orgulho destes homens que são muito mais do que eu podia ser. E as suas famílias, Dona Raquel e Dona Luzia e Dona Selma, que bênção ter essas pessoas aqui neste congresso. Obrigado por todos que têm sido meu amigo. Pastor Domiciano, eu não sei, aqui, não está debaixo do banco, mas ele pregou na minha igreja. Pastor Josué Félix, Pastor José Infante, muitas vezes, e todos da Comunhão Batista Bíblica têm feito conferências em nossa igreja. Somos imensamente gratos a todos vocês. Agora, quantos têm Bíblia aqui hoje à noite? Muito bem. Abrem em Gênesis capítulo 22. Vamos colocar-nos em pé, por favor. Eu vou orar. E depois eu vou ler versículo 20 a 22. Bendito Pai, eu fui comovido em ver vídeos, slides, ouvir testemunhas, ouvir a palavra do Senhor. E meu Pai, nós pedimos hoje à noite, a última noite minha. Claro, eu vou estar aqui amanhã, mas a última noite que eu prego. Por favor, eu preciso da sopra do Senhor, da misericórdia do Senhor. Eu preciso de lágrimas, compaixão. Eu preciso de habilidade de manejar a Tua palavra. Pedimos, meu Pai, não olhes para meus defeitos, mas tem misericórdia. Em nome de Cristo nós pedimos e prometemos dar toda a glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo... Agora espera um momento. Jacó é interessante. Ele vai dizer a Deus: se me der 5 coisas... 20. Desculpa se eu... Capítulo 28. Desculpa. Gênesis capítulo 28, 20. Achou? Perdão, desculpa. Jacó vai dizer: Senhor, se me der 5 coisas, eu vou fazer 3 por ti. Parece Jacó, sim ou não? Amém ou não?
Parece igual Jacó, mas veja aqui, eu leio de novo. Versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: primeira, se Deus for comigo. Segundo, e me guardar nesta viagem que faço. Terceiro, e me der pão para comer. 4, e vestes para vestir. Quinto, e eu em paz tornar a casa de meu pai. Então eu farei essas 3 coisas. Primeira, o Senhor será meu Deus. Segundo, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E terceiro, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Muito obrigado, podem se assentar. Nós vamos examinar Jacó e Jó e fazer uma comparação entre Jacó e Jó. Jacó não era príncipe porque ele nasceu príncipe, mas por causa do desenvolvimento de seu caráter, Deus classificou ele príncipe. Você lembra a história? Seu irmão Esaú era o primeiro nascido, tinha direito de primogenitura. Isso significava 3 coisas importantes. Primeira, seria colocado na linha messiânica. Claro, isso não era vontade de Deus. Segundo, receberia uma porção dupla de seu pai em herança. Terceiro, seria um líder espiritual da família. Agora ele vendeu tudo isto por uma taça de sopa. Ele já estava indignado com seu irmão Jacó. Depois, Isaac pensou que ele estava morrendo. Ele não estava morrendo, mas ele pensou que fosse morrer. Naquela época, um pai prestes a morrer chamava sempre o filho mais velho e deu uma bênção especial para ele. Esaú foi caçar Rebeca. Sabe o que ela fez? Ela matou um cabrito, fez a carne do jeito que Isaac gostava, colocava os peles dos animais nos braços de Jacó e do pescoço, e Jacó levou a carne para seu pai, e seu pai, desconfiado, mas ele abençoou. Agora Esaú está muito bravo, de tal maneira que Jacó tem de fugir. Ele e sua mãe mandou ele para a casa de seu tio, longe. Na primeira noite o sol desceu e ele chega a um lugar chamado Luz. A primeira noite que ele está sozinho, talvez. Ele era um pouco manhoso, eu creio. Mas ele tinha uma família piedosa. Seu pai era Isaac, seu avô era Abraão. Agora, nesta história, é difícil saber quando os crentes do Velho Testamento converteram-se, mas eu acho
que Jacó converteu-se aqui. Ele sonhou, veja versículo 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Uma escada da terra para o céu. Conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 58, Jesus Cristo identifica-se como aquela escada. Houve uma só maneira da terra para o céu, e isto é através de Jesus Cristo. Deus chegou, eu creio que ele converteu-se, veja o versículo 16, 17. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Creio que ele converteu-se aqui. Agora, por favor, vamos ter um pouco de misericórdia sobre Jacó. Ele fez um voto. Lembre-se, ele talvez seja recém-convertido, imaturo, mas o voto é horrível. O voto jamais ele devia ter feito um voto. Vamos ver este voto em primeiro lugar. Jacó disse: Senhor, versículo 20 e 21a: se o Senhor fizer 5 coisas por mim, então o resultado, em primeiro lugar, o Senhor será por Deus, me será por Deus. Segundo, eu vou voltar aqui e fazer um altar, e será chamado a casa de Deus. Agora, na economia naquela época, em nossa época, vamos dizer, eu vou na igreja. Amém? Primeiro, o Senhor será meu Deus. Segundo, eu vou na igreja. Terceiro, pagarei o dízimo. O que ele está fazendo aqui? Está tentando fazer um negócio com Deus. Ele está tentando negociar com o Senhor. Se fizer 5 coisas por mim, farei 3 por ti. Ele realmente está parecendo mercenário aqui com Deus. Existe versos onde Deus disse: se humilhar-se, buscar minha face, eu ouvirei do céu. Amém ou não, meu irmão? Mas Deus está fazendo a condição, não o homem. Deus disse: trazei todos os dízimos para a casa do Senhor e derramarei bênçãos. É Deus fazendo a condição. O homem não tem direito fazer condições ou exigir que Deus fizesse condições. Isso nós achamos no mundo. Já ouviu da Igreja Universal? Não?
existe no Brasil. Qual é a filosofia? Se fizer isto por mim, eu farei isto pelo Senhor. Na televisão, pregadores e até a palavra não soa bem na minha boca, nem em seus ouvidos, pregadoras. Pregam tais coisas. Mas ainda crentes, às vezes, nas igrejas batistas, estão tentando fazer tratinhos com Deus. Se fizer isto por mim, eu farei isto pelo Senhor. Nós devemos servir Deus incondicionalmente. Ele merece, custa o que custar. Esses missionários não foram para o campo missionário dizendo: se o Senhor fizer isto, eu farei. Não, incondicionalmente foram. E falando nisso, eu não vou tomar tempo de ler, mas no versículo 15, Deus havia dado 4 das coisas que Jacó queria, dos 5. Deus não faz negócio conosco. Amém ou não, meus irmãos? Obrigado, todas as 4 pessoas. Agora, amém ou não? Amém. Isto, parece a igreja agora. Ninguém está morto aqui, amém ou não, meus irmãos? Amém. Agora, quantos aqui talvez esteja tentando negociar com Deus? Se fizer isto, Senhor, eu farei aquilo. Agora vamos, em segundo lugar, recordar o que ele prometeu ao Senhor se fizer as 5 coisas que eu falei. Primeiro, o Senhor me será por Deus. Em outras palavras, eu servirei ao Senhor. Se fizer isso por mim, eu servirei ao Senhor. Meu amado, eu quero servir Ele, custa o que custar. Ele não precisa me dar nada, eu quero servir Ele, custa o que custar. Ele é meu Deus, Ele é meu chefe. Segunda, vou na igreja. Mas as desculpas dos crentinhos, se não for difícil demais, eu vou na igreja. Se a família está boa, interessante. Uma criancinha pode ficar resfriado e toda a família fica lá para limpar o nariz da criança. Terceiro, isto é, certamente te darei o dízimo. Mas que coisa é isto? Quantos crentes dizem assim: se o Senhor aumentar o meu salário, eu darei o dízimo. É um trato. Não precisa fazer, apenas dar. Amém ou não, meu irmão? Oh, já ouviu esse? Se eu sobrar. Eu sempre gostei. Se sobrar este mês, eu não vou esquecer o meu dízimo. Eu gostei da maneira que eu aprendi a ser dizimista. Eu fui salvo na segunda-feira. Na terça-feira eu fui para trabalhar e um descrente já ouviu que eu fui salvo. E ele estava rindo de mim. Ouvi que você é crente agora. Eu disse sim. E ele disse: isso significa que você tem de dar o dízimo. Uau.
Eu nunca ouvi a palavra dízimo na minha vida. Que é o dízimo? É um porquinho, um frango? O que é? Eu perguntei a ele, o que é o dízimo? Ele disse, você tem de dar dinheiro para a igreja. Ele não soube. Eu não dou dinheiro para a igreja, eu dou para Jesus Cristo através da igreja. Depois eu perguntei a ele, quanto é o dízimo? E ele disse 1/3. Eu ganhava $36 por semana e tirava 12. Amém ou não, meu irmão? Oh, Deus manda um pecador para ensinar-nos a dar para Deus. Nós, pastores, temos de tomar todo cuidado em falar do dízimo. Que é isto? Ama aquela pessoa de tal maneira que ensine aquela pessoa a dar a Deus. 20 anos passaram. Jacó é mais sábio. Ele volta para o mesmo lugar, Betel. Ele tem muita coisa em comum do que quando ele saiu. Ainda ele tem medo de Esaú. Ainda ele acha que não pode medir forças com ele. Eu acho que ele quer pedir desculpas. Mas esta vez Jacó pensa, farei certo, custa o que custar. Eu vou na casa de Deus, custa o que custar. Servirei Ele se perder a minha vida. Meus amados, eu não quero fazer negócios com Deus. Esta época nós temos pessoas que pensam exatamente como Jacó. Se Deus me der um trabalho bom e uma casa boa, servirei a Ele. Você precisa chegar ao ponto que diz, se não tiver um trabalho, ainda servirei a Ele. Amém ou não, meus irmãos? Se eu não tenho comida, ainda servirei a Ele. Ele é meu Deus e servirei a Ele. Agora nós chegamos em último lugar. Segura o seu banco, nós não vamos já. Falamos em último lugar, pessoas começam a colocar paletó e... fica aí. Vamos comparar ele com Jó. Jó perdera todas as riquezas dele. Jó, a uma vez perdeu 10 filhos. Pode imaginar sepultando 10 filhos a uma vez. Sua esposa disse, blasfema Deus e morra. Seus íntimos amigos viraram as costas e chamaram ele um hipócrita. Crianças riam. Ele não tinha amigo nenhum. Mas em Jó 13, versículo 15... Veja este homem de Deus, o que ele diz em Jó 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei.
Isto é uma vida dedicada a Deus. Amém ou não, meus irmãos? Não, se me der isso, eu darei isso. Mas o Senhor, ainda que me mate, se eu morrer, morrerei servindo o Senhor. Este é o crente que precisamos hoje. Não naquele que, Senhor, abençoe meu serviço, vou dar o dízimo. Um jovem chegou para um pastor mais velho e disse: eu tenho um casamento maravilhoso, glória a Deus. Eu tenho filhos belos e maravilhosos, glória a Deus. Eu tenho um bom emprego, aleluia. Eu tenho uma casa boa e um carro bom. O pregador mais velho olhou para ele e disse: jovem. E o jovem tinha dito: Deus está no seu trono. E ele disse para o jovem: jovem, Deus está no seu trono se tivesse uma briga com sua esposa hoje de manhã. Deus está no seu trono se seus filhos são doentados ou rebeldes. Deus ainda está sobre o seu trono. Deus está sobre o seu trono se você precisa de andar de bicicleta. Deus está no seu trono se não tivesse uma casa boa a morar. Está me ouvindo hoje à noite? Sim ou não? Amados, Deus estava no seu trono quando José estava na prisão 13 anos. Imagine, 13 anos. Deus ainda estava no seu trono. Deus estava no seu trono quando seu filho amado foi pendurado numa cruz rude e cruel. Deus ainda estava no seu trono. Deus estava no seu trono quando eles cortaram fora a cabeça de João Batista. Deus estava no seu trono todo o tempo. Larga a mão de fazer tratos baratos de liquidação com Deus. Amém? Jó está dizendo: acabou com as minhas riquezas, mas eu vou para frente. Perdi 10 filhos, mas eu estou, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Anos atrás, o primeiro missionário saindo da América do Norte estava indo para um país chamado Burma. O nome dele era Adoniram Judson. Ele foi ordenado um dia, casou-se o segundo dia e foi para o campo missionário o terceiro dia. Que lua de mel, gente! Pegou um navio. E no navio ele era missionário congregacional. No navio ele começou a estudar a palavra de Deus e ele se tornou batista. Agora imagina o que isso vai fazer para os que sustentam. Escreva para eles: eu não sou mais congregacional, eu sou batista. Isso faz a sua mesada parece muito boa. Nasceu para ele e Ana uma criança. Criança morreu. Foi sepultado na areia de Burma. Segunda criança morreu e também foi sepultado. O missionário foi encarcerado 2 anos. 2 anos numa jaula.
nem parecia grande, era jala. Sua esposa rogava às autoridades deixar seu marido sair. Eles recusaram. Finalmente, quando ele saiu, ele estava em viagem longe. E ele recebeu uma carta. Sua esposa morreu. Foi sepultada. Ele voltou. Meu amado, ele é conhecido como herói agora. Por quê? Porque ele não disse: servirei ao Senhor se guardar minha esposa, se preservar as minhas crianças, eu servirei ao Senhor. Não, não, não. Ele estava entregue nas mãos de Deus, servindo incondicionalmente. João Bunyan, que escreveu aquele livro Peregrino, foi encarcerado 12 anos. 12 anos, infestado com ratos, baratos. Por quê? Porque o governo disse que ele não podia pregar, que ele precisava de uma licença para pregar, e ele recusava. Um dia, a sua filha cega, muito nova, chegou na prisão, e eles levaram ela para vários xadrez, e ela estava dizendo: papai, 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 papai. E finalmente ele pegou a mão dela, trouxe ela por perto, mais perto que podia, com as grades. E ela olhou, levantou a cabeça sem poder olhar, disse: pai, eles vão deixar o Senhor sair se prometer que nunca vai pregar mais. Ele abraçou ela e disse: minha filha, eu gostaria de estar em casa com você e mamãe, mas se me soltar hoje, eu pregarei amanhã. Amém ou não, meus irmãos? Isso é serviço incondicional. Pare de fazer negócios mercenários com Deus. David Livingstone foi no país do irmão, na África. Corpo foi mutilado com um leão. Ele sofreu tantas doenças naquela época, anos e anos atrás. A sua esposa ficou tão doentada que ela precisava sair do país. E aquele homem trabalhou separado da esposa por alguns anos. E, meus amados, se pudesse ter ouvido as críticas. As críticas. Mentiras contadas sobre ele. Uma noite, na sua barraca, ele estava ajoelhado, e dois jovens pregadores chegaram onde o missionário estava ajoelhado, chacoalhou ele, e ele estava morto. Ele caiu, morreu de joelhos. Eles puseram o corpo daquele homem no chão, enfiou uma faca, entrou no lugar onde o coração está,
E uma mão entrou e pegou o coração de David Livingstone e arrancou fora. E disse: mandaremos o corpo dele de volta para sua terra, mas o coração dele vai ser sepultado na África. E algum lugar na África está sepultado o coração de um homem que importava, de um homem que queria ver almas salvas. Depois de morrer, ele tornou-se herói. Mal posso esperar morrer. Só depois de morrer, amado. Só após a morte. Jacó, deixe-me findar um colega meu íntimo chamado Paulo Korinchuk. Era de descendência russa, por isso ele era alto. Aqui no Brasil, a maioria são baixos. Naquela época, Paulo Korinchuk, colegas foram na tribo Yanomami. Ele escrevia: jamais esqueço aquele homem alto e magro pregando em nossos cultos e estendia os braços e dizia: ninguém aqui importa para o povo indígena, ninguém aqui importa. Posso ver na minha mente ainda aquele braço estendido. Ficou doente, precisava retirar ele da tribo. Trouxe ele para São Paulo. Ele falou com Dona Lídia: liga para a casa de pastor Jaime. E ele ligou na quinta-feira. Dona Lídia ligou na quinta-feira. E ela disse: pastor Jaime está em conferências lá perto de Porto Alegre, não tem telefone, mas eu farei o possível. Ela fez de tudo para achar alguém que podia me buscar e falar com ela no telefone. No fim, alguém da cidade de Porto Alegre veio, irmão Genésio, veio e me disse: vai no telefone público e liga para sua esposa em Ribeirão Preto. Liguei e ela me disse: Paulo Korinchuk está morrendo, ele está nos últimos e ele quer que o senhor venha. Eu falei com ela, isso era domingo à tarde, eu falei: eu termino as conferências hoje à noite, eu pegarei um ônibus amanhã e eu estarei em São Paulo 24 horas depois. Eu deixei as malas na rodoviária e eu fui para o hospital, peguei um táxi, entrei e perguntei o pessoal lá qual quarto está Paulo Korinchuk. Disse com tristeza: ele morreu no sábado. E já foi sepultado. Mas eles me disseram, Dona Lídia mais tarde disse: ele ganhou 2 médicos a Cristo, ele ganhou na cama da morte enfermeiras. Isto porque, meus amados, ele não disse: se nada acontecer comigo, se eu tiver saúde, tudo estará bem. Não. Eu termino com isso. Eu estava em conferências, eu e minha esposa, nos Estados Unidos, e nós começamos a ler juntos a história de John e Betty Stam, que foram missionários, os pioneiros na China. E eles ficaram no meio da revolução
e o comunismo estava tomando conta de toda a China. Este casal foi preso com sua filhinha chamada Priscila, nome da sua filha, pastor. Ficaram presos, foram forçados a andar em desfile de vergonha. Todo mundo gritando. E eles sabiam que ia morrer em uma noite. Eles puseram eles numa casa. Tinha guardas ao redor. E eles oraram. Depois eles tomaram todo o seu dinheiro e colocava o dinheiro na fralda do bebê. Colocou uma nota escrito à mão: se alguém achar minha filha, manda ela para o consulado americano. Eles foram levados fora. Eles forçaram João a baixar seus joelhos, curvar a cabeça, e de repente uma espada desceu, decapitou a cabeça. A sua esposa tremeu, mas tinha graça. Ela abaixou seus joelhos, curvou a cabeça, e a espada desceu, cortou, decapitou aquela senhora. Eles deixaram para trás um testemunho, seja para a morte ou pela vida, que Deus seja glorificado. Alguém generoso achou Priscila naquela casa abandonada, levou ela para consulado lá nos Estados Unidos. Quando eles ouviram que aquele casal se tornaram-se mártires por Cristo, numa grande escola chamada Moody, naquela época era fundamentalista, foi anunciado que o casal foi morto. 700 alunos vieram para entregar suas vidas para ser missionários. O sangue deles era semente que gerou. Pare de tentar negociar com Deus. Vamos entregar tudo a Ele hoje à noite. Ouça bem, eu vou pedir jovens, casais e jovens abaixo de 30 anos da idade ficar em pé, por favor. Ficar em pé, todos os jovens, homem, marido, fiquem em pé lá na galeria. Muito obrigado, muito obrigado. Fiquem em pé, fiquem em pé, fiquem em pé. Fiquem em pé, todo o recinto que é de abaixo de 30 anos da idade. Agora nós vamos curvar as cabeças. Eu quero que vocês jovens, se você está pronto viver ou morrer por Cristo, ou ir a qualquer lugar que Ele manda, eu quero que vocês venham na frente e dobrar os joelhos, se puder, enquanto nós curvamos nossas cabeças e o piano está tocando. Vamos, vem lá na galeria, vem jovens, vem aqui. Você está disposto? Deixa ele sair. Pode vir na frente, qualquer lugar. Isso é diferente do que as outras noites. Isso bem. Pode vir. Isso mesmo, casal. Isso mesmo. Podem vir, amados, podem vir. Está chegando da galeria. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Isso. Vem vindo, jovens, vem vindo.
Se não pode ajoelhar, pode ficar em pé. Deus sabe. Está pronto? Isso, jovens. Isso já. Isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amados, isso é o início de avivamento. Não sei se vai chegar, mas quando os jovens estão prontos a dar tudo. Amém. Amém. Ainda estão vindo. Eu espero mais um momento. Se você gostaria de vir, isso mesmo, jovem, podem vir. Lá na galeria, podem vir. Isso mesmo. Podem chegar. Eu tenho orgulho de vocês, orgulho espiritual. Sinto satisfação em ver jovens assim. Isto mesmo. Agora vamos toda a congregação ficar em pé. Eu vou orar e depois eu entrego para o pastor Álvaro. Bendito Pai, eu sempre sou comovido quando eu vejo jovens ternuros, maridos e esposas prontos a ir a qualquer lugar. Meu coração está comovido. Agora toma toda a vida, guia onde deve ir. Pedimos, meu Pai, que a tua vontade seja feita. Talvez alguns jovens devem buscar um desses missionários, conversar sobre o país deles. Nós pedimos hoje à noite, comove-nos e abençoe-nos. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Obrigado, meu jovem. Podem ficar aqui mais fácil, pastor. Irmãos, curve a sua cabeça ainda. Vamos continuar numa atitude de oração. Me permita, pastor Jaime, eu estou pensando em liberar a idade. Você gostaria de pôr a sua vida à disposição do mestre, sem importar a idade que tem? Junte-se a esses jovens aqui. Mais alguém? Junte-se a esses jovens, casais, marido, mulher, namorados, noivos, solteiros, viúvos. Você gostaria de agregar-se a esses jovens? Mais alguém quer chegar? Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Oremos. Por mais esses que chegaram, ó Pai, nossos corações se alegram. Eu te louvo, ó Pai. E tu sabes por que eu te louvo. Obrigado, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel. Paz, abençoe os seus filhos nesta noite. Não os impeça de servirem ao Senhor. Avós, abençoe os seus netos. Anime-os para o campo missionário. Igrejas aqui representadas, não se preocupem se os seus melhores líderes saírem para o campo missionário. É a eles que Deus quer. E Ele levantará outros
para cobri-los em seus ministérios na igreja local. Igrejas, não se intimidem em sustentá-los. O Senhor multiplicará os recursos na despensa da tua casa. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Louvado seja o teu santo nome. Poder sentar, irmãos, e que cada irmão e irmã procure o seu pastor, compartilhe a sua decisão, como também o comitê missionário aí está à disposição para aquilo que pudermos de alguma forma auxiliar naquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Amém, irmãos? É uma bênção. Obrigado, pastor Jaime. Estava pensando, quando o pastor Jaime chegou aqui para pregar na quarta-feira, e ele contou o testemunho dele da chegada para o Brasil, sabe, pastor Jaime, eu estava pensando nisso. Eu falei, se a gente fosse medir que Deus estava aprovando porque as coisas estavam dando certo, certamente o pastor Jaime estava fazendo a opção errada. E eu sou testemunha disso, irmãos. Nosso primeiro ministério, a primeira coisa que nós, quando nós chegamos no nosso primeiro desafio, nossa primeira igreja, a primeira notícia nós chegamos uma sexta, na segunda nós estávamos descobrindo que o nosso filho estava ficando cego. Sempre há uma batalha espiritual a ser vencida. Sempre haverá obstáculos a serem superados. Mas a única coisa que fará você permanecer em pé é o que você crê acerca de Deus, o que você crê acerca da palavra de Deus e o que você crê acerca do chamado de Deus para a sua vida. Há momentos que a única coisa que fará com que você fique em pé será a sua fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E como nós ouvimos hoje pela manhã, não é esperança para essa vida presente, mas é esperança para a vida futura. Amém?